Então, os amigos e amigas que estão nos acompanhando pelo YouTube, apenas para situá-los, nós estamos revisando alguns assuntos do 2º ano e do 3º ano do ensino médio. Quem está acompanhando as minhas aulas, eu sempre peço para deixar o caderno aberto e uma caneta aí do lado, para você fazer algumas anotações, tudo bem? Então, dando prosseguimento à nossa aula, a nossa última aula, nós terminamos a aula falando sobre verbo. Então, eu vou fazer assim rapidinho uma revisão desse exercício, para que os amigos que estão nos acompanhando agora pelo YouTube possam fazer uma anotação. Professor Sérgio, esse exercício 14 que eu estou vendo aqui, que diz assim: entre as mensagens abaixo, a única que está de acordo com a norma escrita culta é, para a gente não perder tempo, já para você anotar, ainda que o enunciado não fale, o exercício ele trata da questão de verbo no modo imperativo. E aí, na última aula, eu estava justamente explicando isso, então eu vou retomar, até porque talvez algumas pessoas não tenham entendido. Então, o enunciado, ele diz assim: entre as mensagens abaixo, a única que está de acordo com a norma escrita culta é... Primeira coisa que eu quero que você, meu amigo, minha amiga, faça é anotar no seu caderno. O exercício 14, ele versa sobre modo verbal, o modo imperativo, tudo bem? E aí nós temos aqui as letras A, B, C, D e E, e essas letras, elas trazem verbos grifados. Acompanhe aqui, na letra A tem o verbo ler, aqui também na letra A tem o verbo ler, desculpa, e o verbo venda. Na letra B tem o sejas e tem o abra. Na letra C tem o verbo tem e o dirija. Na D de dado, o avisa e o olha. Na letra E tem o tende e tem o organiza. Sendo bem direto e bem prático. O que o exercício quer, professor Sérgio? O exercício quer que nós marquemos a letra em que os dois verbos apresentem a mesma pessoa. Então, para quem não acompanhou minha última aula, toda vez que nós tivermos exercício do modo imperativo, então todas essas letras estão no modo imperativo. A primeira coisa que eu faço é anotar no meu caderno 2 pronomes, o pronome tu e o pronome você. Vou repetir. Toda vez que um exercício trouxer questões sobre o modo imperativo, a primeira coisa que eu faço é anotar no meu caderno 2 pronomes, o pronome tu e o pronome você. Professor, desculpa, mas eu não estou entendendo nada do que o senhor está falando. A resposta correta, a resposta que nós temos que marcar, o verbo aqui tem que ser o tu e aqui tem que ser o tu. Ou aqui tem que ser o você e aqui tem que ser o você. Se, por exemplo, os verbos apresentarem pessoas diferentes, nós não vamos marcar essa letra, tudo bem? Então, vamos lá. Letra A. Lê este livro durante o final de semana. Professor Sérgio, eu quero anotar aqui no meu caderno bem direitinho. Esse verbo ler, ele está no imperativo afirmativo, correto? Correto. Ele está no imperativo afirmativo. Só revise aí para mim, professor, por favor, o que é o imperativo afirmativo? É aquele em que a gente pede para o falante fazer alguma coisa, a gente ordena, aconselha. Então, quando eu digo assim, lê este livro durante o final de semana. Muito bem. Eu venho aqui para esse verbo e averiguo se a pessoa é o tu ou se a pessoa é o você. Professor Sérgio, como eu faço para saber? Você vai lá no presente indicativo e conjuga esse verbo. Acompanha meu raciocínio. Eu leio, tu lês. Eu leio, tu lês. Se eu cortar o S, eu trago esse verbo para o imperativo sem o S. Como é que fica? Lê tu. Então, esse verbo aqui, meus amigos, anotem aí no caderno pessoal que está acompanhando no YouTube. Esse lê é o tu. E os alunos do IFAC, que tem o material, esse lê é o tu. Desculpa, professor, não entendi. Por que é o tu? Porque ele foi retirado do presente do indicativo sem a letra S. De novo, eu leio uma carta. Tu lês. Se eu cortar o S, vem lê tu. Então, aqui, está correto, é o tu. Para eu marcar a letra A, o venda também tem que ser o tu. Ora, o que eu faço? Também conjugo esse venda lá no presente do indicativo. Vamos lá? Eu vendo a casa. Tu o quê? Tu vendes. Atenção, pessoal. Tu vendes. Se eu cortar o S, eu trouxe para cá o vende? Não, está escrito aqui o venda. Só que o tu não é o venda. O tu é quem? O vende. Sem a letra S. Acompanhe meu raciocínio mais uma vez. Eu vendo, tu vendes. Corta o S e traz para cá sem o S. Se fosse o tu, seria vende tu. Professor, e se não for o tu, quem é? O você. Foi por isso que eu pedi para vocês anotarem. Pessoal, do fundo do meu coração,
Exercício imperativo parece difícil, mas se vocês acompanharem minhas aulas, se vocês revisarem, se vocês olharem o meu Instagram, lá tem várias dicas e vocês podem revisar várias vezes. Não é difícil, é uma questão de ir se acostumando. Por exemplo, se esse venda não é o tu, automaticamente ele é quem? O você. Então, normalmente os pronomes, não estou dizendo que é sempre, normalmente os pronomes ou é o tu ou é o você. Então, resumindo, na letra A, o lê é o tu e o venda é o você. Então, nós não vamos marcar a letra A. Letra B, não sejas mais uma a fazer parte disso. Pessoal, olha só, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para o verbo, desculpa, não apenas para o verbo sejas, mas está vendo que antes do sejas tem um não? Então, vamos ler com calma. Não sejas mais um a fazer parte disso. Qual é a diferença do começo da letra B para a letra A? Na letra B tem a palavra não. Concordam comigo? Se antes do verbo tem a palavra não, isso quer dizer que o nosso imperativo não é imperativo afirmativo. Ele é imperativo negativo. Isso eu não entendi, desculpa. Não abra a porta, não faça o jantar agora, não leia este livro, não saia antes do meio-dia. Toda vez que eu disser para a pessoa não fazer algo, eu estarei utilizando o imperativo negativo. Mas ainda assim, mesmo o imperativo sendo negativo, o que eu vou anotar no meu caderno? O tu e o você. O tu e o você. Tudo bem? Então, o que eu quero verificar? Se esse sejas é o tu e se esse abra é o tu. Se esse sejas é o você ou se esse abra é o você. Se esses dois verbos apresentarem o tu ou se os dois verbos apresentarem o você, a nossa resposta é a letra B de bola. Vamos lá. Atenção, meus amigos, muita atenção agora. A forma de analisar a letra A é um pouquinho diferente da letra B. Por quê, professor Sérgio? Porque na letra B, o nosso imperativo não é afirmativo. O nosso imperativo é negativo. Você, meu amigo, minha amiga do YouTube, no seu caderno, anote o seguinte. Quando o verbo está no imperativo negativo, como é que eu faço para formá-lo? Como é que eu faço para conjugá-lo? Eu retiro do presente do subjuntivo. Eu retiro do presente do subjuntivo. Estou devagar, eu não estou entendendo. O imperativo afirmativo, eu utilizo o presente do indicativo e o presente do subjuntivo. O imperativo negativo, eu só preciso do presente do subjuntivo. Então, anote assim no seu caderno. Para eu conjugar um verbo, no imperativo negativo, basta que eu saiba conjugar esse verbo no presente do subjuntivo. Para eu conjugar um verbo no imperativo negativo, como aqui na letra B, basta que eu saiba conjugar esse verbo no presente do subjuntivo. Então, vamos lá, ser bem prático. Vamos pensar no verbo cantar. Vamos pensar no verbo cantar no presente do subjuntivo. Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles ou elas cantem. Professor, por que o senhor conjugou o verbo cantar no presente do subjuntivo? Porque se eu fosse levar para o imperativo negativo, seria da mesma forma. Eu não ia mudar nada. A única diferença é que eu ia colocar aqui na frente o não. Então, vamos lá de novo. Que eu seja. No imperativo não tem o eu. Atenção, pessoal. Que tu sejas. Que tu sejas. Se eu trouxer para o imperativo negativo, fica como? Não sejas tu. Não sejas tu. Ah, professor, que maravilha. Já vou anotar no meu caderno. Quando tiver o S, eu já desconfio que é o tu. Então, olha só. Que eu seja, que tu sejas. Não sejas tu, não seja você, não sejamos nós. Então, esses sejas aqui é o tu. Professor, desculpa, por que ele é o tu? Porque ele foi retirado do presente do subjuntivo, sem fazer nenhuma modificação. Então, esse sejas é o tu. Para eu marcar a letra B, esse abra tem que ser o tu. Vamos lá? Não abra. O que eu vou fazer? Conjugar o verbo abrir no presente do subjuntivo. Vamos lá? Que eu abra, atenção, pessoal, que eu abra, que tu abras. Lembra, meus amigos, que eu não corto S. O imperativo negativo, eu não corto S. Eu trago tal qual
Está lá no subjuntivo. Então, de novo, que eu abra a porta, que tu abras. Se aqui fosse o tu, teria quem aqui? Um S. Aqui não é o tu? Aqui tem um S. Se aqui fosse o tu, teria quem? Um S. Professor, então, quer dizer que quando não for o tu, normalmente é quem? O você. Então, anote bem aqui. Se esse abra não é o tu, ele é quem? O você. E eu vou provar para vocês por que ele é o você. Que eu abra, que tu abras, que ele ou ela abra. Esse ele ou ela do subjuntivo corresponde a quem? Ao você. O ele ou ela do subjuntivo corresponde ao você. Anote no seu caderno. O professor Sérgio disse que o ele ou ela, lá do subjuntivo, corresponde ao você do modo imperativo. Então, revisando, esse abra não é o tu, esse abra é o você, e esse aqui é quem? O tu. Então, nossa resposta não é a letra A, não é a letra B. Vamos ver a letra C? Repara, meus amigos, que não tem a palavra não. Acompanha meu raciocínio? Se não tem a palavra não, não é imperativo negativo. Ora, se não é imperativo negativo, é imperativo o quê? Afirmativo. Lembrando que nós só temos dois imperativos. Imperativo afirmativo e imperativo negativo. Então, o que eu faço, professor? Revisando. Quando é o imperativo afirmativo? Quando é o imperativo afirmativo, eu preciso conjugar esse verbo no presente do indicativo. Por exemplo, vamos pegar o verbo tem. Lá no indicativo, nós conjugamos assim. Eu tenho dinheiro, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles ou elas têm. Então, revisando, eu tenho dinheiro, tu tens. O que nos interessa, né? O tu. Se eu digo tu tens, se eu cortar o S, fica como? Tem. Então, tem tu paciência. Esse tem aqui é o tu. Amiga e amiga do YouTube, anote aí. Esse tem aqui é o tu. Professor, desculpa, por que ele é o tu? Porque eu trouxe do presente do indicativo sem a letra S. Eu tenho, tu tens. Cortando S, tem tu. Então, anote aí. Esse tem é o tu. Para eu marcar a letra C, o dirija também tem que ser o tu. Concorda comigo? Então, vamos lá? Lá no presente indicativo. Eu dirijo o carro. Eu dirijo o carro. Tu o quê? Tu diriges. Tu diriges. Eu dirijo o carro. Tu diriges. Professor, aqui, se eu cortar o S, seria dirige. Mas aqui não está escrito dirige. Aqui está escrito o quê? Dirija. Aqui, conclusão, nós chegamos? Obviamente que não é o tu. E aí, qual é a dica que eu estou dando? Se não for o tu, automaticamente é quem? O você. Então, revisando. Esse tem é o tu e esse dirige é o você. Repita, professor, eu não entendi. Eu dirijo, tu diriges. Cortando S. Dirige, tu. Eu deveria trazer para o imperativo sem a letra S. Só que aqui não está escrito dirige, está escrito dirija. Aqui é o você e aqui é o tu. Vamos ver a letra D? Avisa ao vizinho que as cartas já chegaram. Avisa. Professor, eu estou observando que tanto avisa quanto olha estão no imperativo afirmativo. O que eu devo fazer? Conjugar esses verbos no presente do indicativo. Olha, pessoal, como é fácil. Tudo é questão de ter paciência. Avisa, vamos lá? Eu aviso, tu avisas. Corta o S. Avisa tu. Eu aviso, tu avisas. Se eu cortar o S, vem para cá como? Avisa tu. Opa, opa, opa. Esse avisa aqui é o tu. Para mim, a resposta está correta. O olha também tem que ser quem? O tu. Vamos ver? Eu olho as flores do campo. Tu olhas. Atenção, pessoal. Presta atenção. Eu olho, tu olhas. Corta o S. Como é que eu trago para cá? Olha tu. Então, aqui é o tu e aqui também é o tu. Portanto, nossa resposta é a letra D de dado, porque as pessoas nos dois verbos são o tu. Tudo bem? Professor, só explique a letra E, por favor. Na letra E, nós temos uma novidade. Tende um pouco mais de atenção. A letra E, observem que também é um imperativo afirmativo, concorda? Ó, eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes. O vós, meu amigo, eu trago também para o imperativo sem a letra S. Tende vós. Professor, desculpa, não entendi, foi nada.
Conjugue de novo para mim. Eu tenho paciência, tu tens. Ele tem, nós temos, vós tendes. Anote no seu caderno. O tu e o vós são retirados do presente do indicativo sem a letra S. O tu e o vós são retirados do presente do indicativo sem a letra S. Dê um exemplo mais fácil. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais. Se eu fosse trazer o vós para o imperativo, vós cantais, cantai, vós. É só eu trazer sem a letra S. Então, aqui é o vós. Para a resposta ser a letra E, o organize tem que ser o vós. Concorda comigo? Vamos conjugar? Eu organizo, tu organizas. Eu organizo, tu organizas. Meu amigo, se eu cortar o S e trouxer para cá, fica organiza tu. Concorda comigo? Tá escrito tu aqui? Não, não tá escrito tu. Se não é o tu, é quem? O você. Eu já ensinei que quando não for o tu, é o você. Mas espera aí, professor. E por que eu não poderia achar que é o vós? Vamos lá comigo? Repito. Esse organize é o você. Vou te provar por que ele não é o vós. Eu organizo, tu organizas, ele organiza, nós organizamos. Atenção, pessoal. Vós organizais. Vós organizais. Corta o S. Organizai vós. Então, aqui é o vós. E aqui é quem? Aqui é o você. Então, explicando para todos que estão acompanhando essa aula, fazer um belo resumo. Eu sei que esse assunto não é fácil. Eu quero que vocês anotem o seguinte no caderno para a gente fazer uma breve revisão. Qualquer exercício do modo imperativo, seja um imperativo afirmativo, seja um imperativo negativo, a primeira coisa que eu faço no meu caderno, seja numa prova de Enem, seja numa prova de concurso público, é anotar lá no cantinho da prova 2 pronomes, o pronome tu e o pronome você. Por quê, professor Sérgio? Porque normalmente a sua análise depende desses 2 pronomes. Pode ser que o pronome seja o tu e pode ser que o pronome seja o você. Tudo bem, queridos? E aí é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade, pode perguntar. Se não quiser perguntar ao vivo, pode escrever aí no chat. Se quiser entender mais um pouquinho disso, lá no meu Insta, professor Sérgio Torres, tem alguns vídeos sobre esse assunto, tá bom? Podemos ir para as perguntas, meu amigo. Por enquanto, sem perguntas, professor. Vamos esperar um pouquinho. Esse assunto, Tássio, as pessoas pensam que ele não é importante, mas ele é fundamental, principalmente para a interpretação de texto. Tássio, as provas modernamente, elas estão trazendo os chamados textos injuntivos. E os textos injuntivos, eles usam verbos, tanto no imperativo afirmativo, quanto no imperativo negativo. Se tiver alguma pergunta, fique à vontade. Vamos lá, meus amigos do YouTube. Vamos lá. Feliz aí com a participação de vocês. Deixem perguntas, façam comentários, tirem as dúvidas. Fiquem à vontade. Esse nosso encontro é para isso. Meus amigos também lá do IFAC. Vamos lá, esse assunto ele é muito importante. Professor Sérgio, uma curiosidade. Eu posso utilizar o verbo no modo imperativo na minha redação do Enem? Não, você não pode. Lá na sua redação do Enem, você vai utilizar os verbos no modo indicativo. Anote aí no seu caderno. Não é para terminar a redação dizendo assim, ó. Diz que sim, faça sua parte. Denuncia a violência contra a mulher. De jeito nenhum. Então, anote aí no seu caderno. Na redação do Enem, eu não utilizo verbos no modo imperativo. Professor, o Lucas pediu para o senhor explicar novamente por que não é a alternativa B. Alternativa o quê, Tássio? Desculpa. Alternativa B. B de bola? Isso. Então, vamos lá. Quem foi que perguntou, Tássio? O Lucas. O Lucas é nosso aluno ou é do YouTube? É aluno do IFAC. Lucas, deixa eu te falar. Tá vendo esses sejas aqui? Preste atenção que a pessoa é diferente. Vamos lá. Aqui tem um não e aqui tem um não. Beleza, Lucas. A gente não discorda. Esses 2 verbos estão no imperativo negativo. Beleza. Os 2 estão no imperativo negativo. Qual é o problema, Lucas? Para eu marcar a letra B,
as pessoas tinham que ser as mesmas. Por exemplo, aqui tinha que ser o tu e aqui tinha que ser o tu. Aqui tinha que ser o você e aqui tinha que ser o você. Vamos tirar essa dúvida, Lucas? Lucas, esse verbo seja é o verbo ser. O verbo de ligação chamado de verbo ser. Vamos conjugar esse verbo no presente do subjuntivo. Toda vez que o exercício for imperativo negativo, nós conjugamos o verbo no presente do subjuntivo. Acompanha, Lucas, o meu raciocínio e os colegas que estão acompanhando no YouTube. Que eu seja, Lucas, o imperativo não tem o eu. Agora, olha só, Lucas. Que eu seja feliz, que tu sejas. Que tu sejas. Não há nenhuma dúvida, Lucas, de que esse sejas aqui é o tu. Que eu seja, que tu sejas. Eu trago para o imperativo negativo do mesmo jeito. Lucas, no imperativo negativo, eu não corto S. Eu só corto S no imperativo afirmativo. Essa é uma grande dificuldade que os alunos têm. Nós só vamos cortar o S se o imperativo for afirmativo. Se o imperativo for negativo, Lucas, é muito fácil. Eu trago tal qual, sem fazer nenhuma alteração. Então, acompanha aí. Que eu seja feliz, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, que vós sejais, que eles ou elas sejam. Agora vamos ver quem é o abra, Lucas. É o mesmo raciocínio. Eu vou conjugar esse verbo no presente do subjuntivo. Se for o tu, Lucas, a resposta é a letra B. Se esse abra for o tu, a resposta é a letra B. Aí eu corroboro do seu entendimento. Vamos lá? Que eu abra, que tu, acompanha, Lucas, que tu abras. Tá escrito abras aqui? Lucas, a questão de ter o S faz uma diferença muito grande, porque no imperativo negativo eu trago sem nenhuma modificação. Então, observe que se fosse o tu, bem aqui deveria ter quem? O S. Vamos de novo para você entender. Que eu abra, que tu abras a porta, que ele ou ela abra. Talvez, Lucas, a sua dúvida seja aqui. Esse ele ou ela do subjuntivo, no imperativo, é o você, tá bom, Lucas? Que eu abra, que tu abras, que ele ou ela abra. Esse ele ou ela, aqui no imperativo, é o você. Então, Lucas, esse abra aqui é o você e esse aqui é o tu. Tudo bem, Tássio? Estou à disposição. Aí ele perguntou novamente, professor, perguntou se não é a questão B, porque não tem o S no abra. Exatamente, foi o que eu acabei de explicar, Tássio. Talvez ela tenha escrito antes da minha explicação. Exatamente. O Szinho faz uma diferença muito grande. Se tivesse o S no abras, aí seria o tu. Ela está coberta de razão. Entendi, professor. Ele confirmou que entendeu. Mais alguma pergunta ou a gente pode avançar? Pode avançar. Pessoal, vamos lá então. Nossa próxima questão. A nossa próxima questão, ela foi retirada do Enem do ano passado. Ela está quentinha, fresquinha. Enem 2019, segunda aplicação. Quem está acompanhando minhas aulas desde o início, eu tenho chamado a atenção para um seguinte detalhe. É evidente que a prova do Enem, ela é praticamente toda de interpretação de texto. Então, professor, se a prova é praticamente toda de interpretação de texto, por que o senhor está trabalhando gramática? Justamente para que você possa reconhecer esses mecanismos linguísticos dentro do texto. Eu acabei de falar, Tássio, que o Enem traz muito texto injuntivo, eu preciso conhecer o verbo no modo imperativo. Então, quem está acompanhando minhas aulas, os amigos do YouTube que estão assistindo pela primeira vez, como é que eu trabalho gramática? Sempre voltado ou para análise textual, mas principalmente para a escrita da redação, tá bom? Então, aqui nós temos um texto que diz o seguinte... Sim, desculpa. Eu comecei a olhar aqui no YouTube agora e uma pessoa fez uma pergunta querendo saber em que tipo de atividade cai esse assunto. Qual assunto? O verbo? Esse que o senhor explicou anteriormente. Tá, vou repetir. O verbo que eu estava explicando anteriormente, ele cai dentro da prova do Enem, quando o Enem traz textos injuntivos, propagandas, textos publicitários. Por exemplo, Tássio, ano passado, o Enem trouxe um texto injuntivo e ele pergunta assim, candidato, qual é a tipologia desse texto? Narração, descrição, dissertação, exposição ou injunção?
Tassi e amigos, é muito comum o Enem perguntar isso. Convenhamos, como é que eu vou acertar? Como é que eu vou acertar um texto injuntivo numa prova do Enem se eu não reconheço um verbo no modo imperativo? Então, esse assunto, Tássio, imperativo, ele é fundamental para que nós reconheçamos os tipos textuais, a tipologia textual, tão cobrada no Enem. Agora, Tássio, mais importante do que isso, é fundamental para que o aluno saia dessa aula sabendo que lá na redação do Enem, ele não pode utilizar o modo imperativo. Tudo bem? Tranquilo, professor. Pessoal, olha só, esse texto aqui ele é muito interessante. 19/11/1959. Eu a conheci da primeira vez em que estive aqui. Parece-me que é esquizofrênica. Caso crônico. Doente há mais de 20 anos. Não estou bem certa. Foi transferida para a colônia Juliano Moreira e nunca mais a vi. À tarde, quando ia lá, pedia-lhe para cantar a área da Bohème, Valsa da Muceta. Dona Georgiana, recortada no meio do pátio, cantava e era de doer o coração. As dementes, descalças e rasgadas, paravam em surpresa, rindo bonito em silêncio, os rostos transformados. Outras, sentadas no chão úmido, avançavam as faces inundadas de presença, elas que eram tão distantes. Os rostos fulgiam por instantes, irisados indestrutíveis. Me deixava imóvel, as lágrimas cegando-me. Dona Georgiana cantava, cheia de graça, os olhos azuis sorrindo. Aquele passado tão presente, ela que fora, ela que era, se elevando na limpidez das notas. Minhas lágrimas descendo caladas. O pátio de mulheres existindo em dor e beleza. A beleza terrífica que Puccini não alcançou. Uma mulher descalça, suja, gasta, louca, e as notas saindo-lhe em tragicidade difícil e bela demais para existir fora de um hospício. Eu vou voltar aqui, Tássio, para começar com o pé direito, dizendo o seguinte: pessoal, eu não estou aqui para enganar ninguém. Os textos da prova do Enem não são textos fáceis, principalmente esse que eu trouxe para apresentá-los a vocês. Então, eu quero que vocês anotem a seguinte dica no caderno. Professor, eu vou ler um texto lá na prova do Enem. Eu leio primeiro para conhecer o texto, para saber do que se trata. Depois eu faço uma releitura para ir descobrindo algumas pistas deixadas pelo texto. E também, Tássio, para eu verificar quais conhecimentos eu tenho fora do texto. Como assim, professor? Desculpe, eu não entendi. Para nós interpretarmos um texto, é condição sine qua non que nós municiemos outros conhecimentos que estão fora do texto. Eu não estou dizendo que esse texto não é fácil. Olha só, o Enem gosta de trazer muito esse tipo de texto. Eu a conheci da primeira vez em que estive aqui. Parece-me que é esquizofrênica. Caso crônico. Doente há mais de 20 anos. Não estou bem certa. Foi transferida para a colônia Juliano Moreira e nunca mais a vi. À tarde, quando ia lá, pedi-lhe para cantar a área da Bohème, Valsa da Muceta. Essa valsa é do italiano Giacomo Puccini. E aí o aluno ele não tem esse conhecimento. Professor, então às vezes, Tássio, ele cita palavras dentro do texto que a gente não conhece. E aí, professor, quando eu não conhecer palavras que ele cita dentro do texto, o que eu faço? Eu tenho que analisar de forma global qual é a mensagem transmitida pelo texto. Eu devo grifar, eu devo perceber que ele aqui nesse texto fala de uma pessoa louca, internada num hospício, está bem claro. E aí ele diz assim, as dementes. Tem aluno, Tássio, que não sabe o significado da palavra demente. E às vezes isso atrapalha muito na interpretação. Professor Sérgio, qual é a sua dica para que eu melhore a interpretação de texto? Meu amigo, minha dica é simples. Comece a ler textos de literatura. Comece a ler textos, por exemplo, do realismo, do modernismo, do romantismo. Ao longo das minhas aulas, eu vou trazendo algumas dicas. Mas se você quer melhorar a sua leitura, sua interpretação de texto, é fundamental que você leia obras da literatura. As dementes descalças e rasgadas paravam em surpresa, rindo bonito em silêncio, os rostos transformados. Outras sentadas no chão úmido, avançavam as faces inundadas de presença,
elas que eram tão distantes. Então eu acho, Tássio, que aquela música estava chamando a atenção das outras dementes, das outras loucas. Os rostos fugiam por instantes, irisados e indestrutíveis. Ou seja, elas estavam atentas àquele momento. Viu? Estava parada. As lágrimas cegando-me. Estavam emocionadas as pessoas. Todas as pessoas, naquele momento, estavam emocionadas. Dona Georgiana cantava, cheia de graça, os olhos azuis sorrindo. Aquele passado tão presente, ela que fora, ela que era. Olha aqui o jogo de verbo. Ah, professor, não precisa estudar verbo, não. Precisa sim. Ela que fora, pretérito mais que perfeito. Ela que era, pretérito imperfeito. Para marcação temporal dentro do texto. Se elevando na limpidez das notas. Minhas lágrimas, o texto está em primeira pessoa. Minhas lágrimas descendo caladas. O pátio de mulheres existindo em dor e beleza. Gente, olha só, dor e beleza. A beleza terrífica que Puccini, que é o autor da valsa, o italiano, não alcançou. Uma mulher descalça, suja, gasta, louca, e as notas saindo-lhe em tragicidade difícil e bela demais, para existir fora de um hospício. Então, esse texto, Tássio, amigos, ele exige muita reflexão, ao melhor estilo de Clarice Lispector, quando faz aquilo que a gente chama de introspecção psicológica. Os alunos do IFAC, vocês vão estudar isso no terceiro ano do ensino médio, mas já fica aqui a dica. Vocês têm que dar muita importância aos estudos da autora Clarice Lispector. Ela trabalha muito com a questão do psicológico. E existem, Tássio, outros autores da literatura que também trabalham com essa questão do psicológico. O nosso amigo Machado de Assis, por exemplo, trabalha muito essa questão de textos psicológicos, tá bom? Eu vou colocar aqui, então, Tássio, a pergunta para ver aí a opinião deles. O diário da autora, pessoal, quem está com material, desculpa, os alunos do IFAC não estão, Tássio, com essa questão, me perdoe, eu acrescentei. O diário da autora, como interna de hospital psiquiátrico, viu como essa informação é importante? O diário da autora, ela interna do hospital psiquiátrico, configura um registro singular quer dizer um registro único, fundamentado por uma percepção que, como está todo mundo visualizando, tá? Eu vou dar um tempo para que eles leiam as letras e aí já escrevam aí a resposta. Letra A. Atenua a realidade do sofrimento por meio da música. B. Redimensiona a essência humana tocada pela sensibilidade. C. Evidencia os efeitos dos maus-tratos sobre a imagem feminina. D de dado. Transfigura o cotidiano da internação pelo poder de se emocionar. E letra E. Aponta para a recuperação da saúde mental graças à atividade artística. Se vocês prestarem atenção no enunciado, lê aqui, interna de hospital psiquiátrico, configura um registro singular. Então tá, eu vou dar alguns minutos para que eles tentem responder, tudo bem? Vamos lá, gente, eu confio em vocês, participem. Se neste momento fosse a prova do Enem, repita esse texto, ele exige conhecimento de análise psicológica. Que letra vocês marcariam? Analisem bem. Pessoal do YouTube, vamos lá, eu quero a participação de vocês. Mais uma vez, muito obrigado por acompanharem a nossa aula. Os alunos do IFAC, vocês vão estudar muitos textos de análise psicológica. Já estou aqui dando a sugestão para vocês lerem Machado de Assis. Professor, o que o senhor recomenda de Machado de Assis de imediato para eu aprender essa análise psicológica? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas. E da Clarice Lispector, professor, A Hora da Estrela e Felicidade Clandestina. A Hora da Estrela e Felicidade Clandestina. Até para vocês se acostumarem com essa análise psicológica, introspectiva, que investiga a alma humana, que vai fundo na alma humana. Tássio, tem alguma resposta? Professor, por enquanto só o Lucas respondeu, ele respondeu letra B. B de bola. Não tem ninguém do YouTube ainda não, né? No YouTube ninguém respondeu. Mas eles estão visualizando direitinho. Tudo certo? Então. Ok. Vamos lá, meus amigos do YouTube. Confio em vocês. Estou dando aqui várias dicas. O texto tem uma essência psicológica.
ao melhor estilo de Clarice Lispector? Léo Viana, aqui no chat, respondeu letra B. Ana Valéria, do YouTube, respondeu letra B. Pessoal, parabéns então aí, Tarso, para quem respondeu a letra B. Redimensiona a essência humana, tocada pela sensibilidade. Professor, onde é que estava a galinha dos ovos de ouro? Na expressão essência humana. Mesmo aquelas mulheres estando num hospício, elas foram tocadas, a sensibilidade delas foi aflorada pela capacidade que uma das pessoas que estavam internadas tinha em relação à música, a esse conhecimento musical, a essa habilidade, a esse brilho artístico. Então, parabéns para quem marcou a letra B de bola. Redimensiona a essência humana, tocada pela sensibilidade. Professor, eu já fiz o Enem, eu tenho muita dificuldade de marcar respostas como essa. Redimensiona, modifica, refaz. O Enem traz muito esses termos. Para isso, é fundamental que você revise literatura, principalmente os textos que eu acabei de falar. Leia Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, Felicidade Clandestina e A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Ah, professor, mas eu nem comecei o terceiro ano direito. Leia, que é para você fazer um excelente terceiro ano. Tudo bem, Tássio? Mais alguma pergunta? Senão a gente vai para a próxima. Tudo bem, professor. Se o senhor puder explicar só por que não é a letra A, porque teve uma pessoa no YouTube que respondeu letra A. A letra A, Tássio, é a pessoa que perguntou. Atenua a realidade do sofrimento por meio da música. Atenuar é suavizar. Suavizar significa suavizar a realidade do sofrimento. O texto, Tássio, ele não aborda a questão de suavizar aquela condição de internas, de pessoas loucas que estão dentro de um hospício. Não é essa a ideia transmitida pelo texto. Professor, e como é que eu tenho certeza disso? Porque o texto se vale, já no início, da questão musical, da habilidade musical que uma das pessoas internadas tinha. Então, Tássio e amigos, o texto inteiro, ele parte de qual pressuposto? De que uma das internas, ela tinha uma habilidade completamente diferente, que mesmo ela estando ali naquele estado de internação, de loucura, ela tinha esse conhecimento que ultrapassava os limites do hospício, e que esse conhecimento musical que ela tinha fazia com que a sensibilidade daquelas internas fosse redimensionada. Tudo bem, Tássio? Tranquilo, professor. Podemos ir para a próxima? Podemos. Pessoal, esse exercício aqui, antes de eu perguntar... Oi, sim? Essa questão anterior foi do Enem de qual ano? Ano passado, tá? Segunda aplicação da PPL. Obrigado. Pessoal, essa questão 15, nós já trabalhamos. Os amigos que estão me acompanhando pelo YouTube, eu vou ser bem prático, tá bom? Ah, professor, nós estamos estudando para o Enem, e por que o senhor está trazendo questões de gramática? Meu amigo, minha amiga, preste atenção no que eu vou lhe dizer. O Enem trabalha com conectivos. O Enem, ele não costuma perguntar gramática, mas ele pergunta verbo, pergunta pontuação, pergunta elementos de coesão e coerência. Então, você que está acompanhando minha aula pela primeira vez, anote aí no seu caderno. Toda vez que o professor Sérgio trouxer um exercício com a palavra que, ou um exercício com a palavra se, ele está falando de conectivos, elementos de coesão e coerência. Elementos de coesão e coerência. Meu amigo, minha amiga, é fundamental entendamos os conectivos, os elementos de coesão e coerência para podermos usar na redação. Por exemplo, Tássio, o aluno tem que sair dessa aula tendo a clareza de que não é bom na redação do Enem ele utilizar essa palavra que, por exemplo. Ele pode até utilizar uma vez, 2 vezes, no máximo 3 vezes, mas uma redação de 30 linhas não é interessante que ele utilize. Aí é que está a galinha dos ovos de ouro. E para ele não utilizar a palavra que, ele vai precisar de sinônimos. Palavras que têm o mesmo valor do que. Então é por isso que é fundamental conhecer esse exercício, tá bom? Mas vamos lá. Qual a classe gramatical da palavra destacada em falou-me, semana passada, que precisava de dinheiro emprestado? A palavra que é classificada como... Eu sei, Tássio, que muitos amigos lá do YouTube estão acompanhando essa aula porque pretendem fazer concurso público. Eu sempre digo que aula de português, ela serve para absolutamente tudo.
para Enem, para concurso público, para melhorar a nossa escrita em todos os sentidos. Então, meus amigos do YouTube e os alunos do IFAC, bom, esse conteúdo vocês deveriam ter visto no segundo ano do ensino médio. Se não viram, acompanhem bem essa aula, porque esse assunto ele é fundamental. Vamos lá, professor. A palavra que é classificada como normalmente, a palavra que ou é pronome ou é conjunção. Nós já falamos isso aqui nas aulas anteriores, os amigos estão lembrados. Normalmente a palavra que ou é conjunção ou é pronome. Professor, com todo respeito, isso é tão importante numa redação, por quê? Porque, Tássio, lá na redação, quando o que é pronome relativo, você pode substituí-lo por o qual, a qual, os quais, as quais, o cujo, o cuja, tudo bem? Então, anotem no caderno. Normalmente, quando o professor Sérgio trouxer um exercício, esse que ou vai ser pronome ou vai ser conjunção. E aí a letra A diz que ele é um pronome relativo, a B, conjunção adverbial causal, a C, conjunção subordinativa integrante, a D, conjunção coordenativa integrante, e a letra E, conjunção condicional. Tá? Acho que fique bem claro para os alunos do terceiro ano. Se esses alunos do terceiro ano realmente fizerem um bom terceiro ano, é impossível eles não estudarem isso aqui. Vou repetir para eles anotarem no caderno. Se os alunos do terceiro ano, do IFAC, fizerem um bom terceiro ano, é impossível eles não estudarem isso aqui. Por quê? Porque esse assunto está diretamente relacionado com as orações. Orações coordenadas e orações subordinadas. Professor, com todo respeito, e por que eu preciso saber que diacho é oração? Porque na sua redação do Enem, eu já falei e vou repetir, na sua redação do Enem, você vai utilizar as conjunções coordenadas. Posso utilizar a conjunção subordinada? Pode, mas não são todas. São algumas, e ao longo das aulas a gente vai dizendo para vocês quais. Por exemplo, nós falamos na aula anterior, Tássio, que a conjunção embora, ela pode ser utilizada na redação do Enem. Ela é uma conjunção subordinativa, mas ela pode ser utilizada na redação do Enem. Então, vamos lá, Tássio, eu vou dar um tempinho para ver se os alunos do IFAC e os amigos do YouTube estão entendendo bem quais conhecimentos eles trazem acerca desse assunto. Eu vou esperar o gabarito, Tássio. Tássio, eu vou explicar direitinho. Pessoal, presta bem atenção. Tá vendo esse pedaço que eu marquei aqui de vermelho? Reparem que esse pedaço ele está separado por vírgula, estão vendo? Aqui tem uma vírgula e aqui tem outra vírgula, estão vendo direitinho? Esse pedaço a gente chama na língua portuguesa de termo intercalado. Professor, o que é um termo intercalado? O nome já está dizendo, intercalado é aquilo que fica no meio de algo que é considerado principal. Na verdade, meus amigos, o termo intercalado, eu posso retirá-lo da frase. Então, se eu digo assim, ó, falou-me, quando? Semana passada, que precisava de dinheiro. Esse pedaço é o que a gente chama, Tássio, de adjunto adverbial de tempo. Esse adjunto adverbial de tempo, ele é um termo acessório. Professor, e que diacho é termo acessório? Termo acessório é aquilo que a gente pode pegar e jogar na lata de lixo, Tássio. Como assim, professor? Eu posso retirar esse pedaço, semana passada, e retirando esse pedaço, eu também retiro as duas vírgulas. E aí, Tássio, quando eu retiro esse pedaço, fica mais fácil a análise. Por que alguns colegas disseram que é pronome relativo? Porque esse pedaço, ele atrapalha. Se esse pedaço aqui, ele faz com que a palavra que esteja distante do verbo. Estão acompanhando aqui meu raciocínio? Então, o que eu faço? Eu retiro esse pedaço. Se eu retirar esse pedaço, como é que fica a frase, Tássio? Falou-me que precisava de dinheiro. Concorda comigo? Falou-me que precisava de dinheiro. Alguém falou a quem? A mim. O quê? Na verdade, pessoal, esse que é uma conjunção. Esse que é uma conjunção. Por quê? Porque é um complemento do verbo falar. Quem fala, fala alguma coisa a alguém. Falou a mim, o quê? Que precisava de dinheiro emprestado. Então, esse que é uma conjunção, conhecida no submundo do crime como conjunção integrante. Professor, olha, sinceramente, pensa numa coisa difícil, é esse que o senhor está explicando? Então, faça um favor para mim, anote assim no seu caderno, bem devagar. Conjunção integrante é aquela que fica antes de um verbo. Conjunção integrante
é aquela que fica, conjunção integrante é aquela que vem depois de um verbo, me perdoe. Conjunção integrante é aquela que vem depois de um verbo. Tá, se é assim, eu escrevo o verbo, logo em seguida vem o quê? Eu vou dar um exemplo mais fácil, Tássio. Desejo, anota aí, pessoal do YouTube, desejo que ela participe do evento. Devagar, professor. Desejo que ela participe do evento. Tá vendo, Tássio, que depois do verbo desejo tem o quê? Se depois de um verbo tiver o quê, esse quê é conhecido como conjunção integrante. Conjunção integrante. E aí, para não perder tempo, Tássio, eu já quero que todos anotem no caderno. Pessoal, preste atenção, essa aula, ela vale uma barra de ouro. Toda vez que eu tiver conjunção integrante, ela é chamada de conjunção subordinativa. Toda vez que eu tiver conjunção integrante, ela é chamada de conjunção subordinativa. Espera aí, professor, vá com calma. Conjunção integrante é conjunção subordinativa? Sim. Conjunção integrante pode ser coordenada? Não, não. Toda conjunção integrante só pode ser conjunção subordinativa. Tudo bem? Teve um amigo, Tássio, que falou pronome relativo. Professor, por que não é pronome relativo? Pronome relativo, Tássio, é quando a gente substitui esse que por o qual ou a qual. Nós já falamos isso nas outras aulas. Quer ver, Tássio, como não dá para substituir? Falou-me semana passada o qual precisava, a qual precisava. Fica sem sentido. Por exemplo, se eu disser assim, ó, a caneta que eu ganhei tem muitas cores. A caneta, a qual. O lápis, o qual. Então, só é pronome relativo se eu substituir por o qual ou a qual. Tudo bem, Tássio? Então, esse que é uma conjunção integrante. Professor, faça uma revisão boa aí. Só é conjunção integrante se antes dessa palavra que tiver um verbo. Tudo bem, Tássio? Estou aberto a perguntas. Tranquilo, professor. No YouTube, a maioria respondeu letra D. D de dado? Isso. Então, Tássio, eu acho que agora ficou claro, né? Pessoal do YouTube, realmente é uma conjunção integrante. Só que ela nunca pode ser coordenada. A conjunção que integrante e a conjunção se integrantes, elas são chamadas de conjunções subordinativas integrantes. Então, o que sendo conjunção e o se sendo conjunção integrante são sempre subordinadas. Sempre subordinadas. Tudo bem? Vê se eles entenderam aí, Tássio, por favor. É porque o vídeo para ele chega com um pouco de atraso. Tá. E os nossos alunos do IFAC? O IFAC tá tudo ok, ninguém fez nenhuma pergunta. Tudo ok? Podemos ir para a próxima, Tássio, então? Podemos, professor. Vamos lá, pessoal. Qualquer dúvida, né, Tássio, pode aí colocar no chat, a gente responde depois, tá bom? Vamos lá, então. Tássio, essa questão, ela também estava na prova do Enem do ano passado, de 2019, na prova da PPL. É uma questão, Tássio, que eu venho trabalhando desde a minha primeira aula. Os nossos alunos do IFAC e os alunos que me acompanham desde a primeira aula sabem que eu estou sempre dizendo, Tássio, que normalmente a prova do Enem ela é assim, a prova de linguagens. O Enem gosta de comparar textos, texto 1 e texto 2. O texto 1 complementa o texto 2. O texto 1 é uma informação a mais do que o texto 2 acrescenta informação. O texto 2 é diferente do texto 1. Então, é sempre isso, sabe, Tássio? Toda vez que o Enem trouxer texto 1 e texto 2, eu vou verificar se complementa, eu vou verificar se acrescenta, eu vou verificar se traz uma informação diferente. Mas uma coisa eu quero que vocês anotem no caderno. Desde agora, eu estou dizendo normalmente, eu não estou dizendo sempre. Normalmente, quando o Enem traz texto 1 e texto 2, a temática é a mesma. Por exemplo, Tássio, o texto 1 vai falar sobre o fim do livro de papel e o texto 2 vai falar sobre o fim do livro de papel. O que pode acontecer? O texto 1 é apresentar uma linha de raciocínio diferente do texto 2. Entretanto, os dois abordam a mesma temática, qual seja,
o fim do livro de papel. Tudo bem, meus amigos? Então, vamos lá? Texto 1. A introdução de transgênicos na natureza expõe nossa biodiversidade a sérios riscos, como a perda ou alteração do patrimônio genético de nossas plantas e sementes, e o aumento dramático no uso de agrotóxicos. Além disso, olha aqui o elemento de coesão, além disso, ela torna a agricultura e os agricultores reféns de poucas empresas, ou aqui o que, Tássio? Empresas as quais, olha o pronome relativo aqui bombando, empresas que detêm a tecnologia e põem em risco a saúde de agricultores e consumidores. O Greenpeace defende um modelo de agricultura baseado na biodiversidade agrícola e que não se utilize de produtos tóxicos, por entender que só assim teremos a agricultura para sempre. Tássio e amigos, vocês corroboram do meu entendimento de que o texto 1, de que o Greenpeace, ele diz assim, na biodiversidade agrícola e que não se utilize de produtos tóxicos. Então, ele é contra produtos tóxicos, por entender que só assim teremos uma agricultura para sempre. Então, de novo, a introdução de transgênicos na natureza expõe nossa biodiversidade ao quê? A sérios riscos. Traduzindo, Tássio, não precisa ser muito inteligente, não precisa ser um Einstein para entender que o texto 1 é contra o uso de quê? Dos transgênicos, de agrotóxicos. Aí, professor, o que eu faço na prova do Enem? Eu não sou besta nem nada, eu já anoto lá no canto. O texto 1 é contra o uso de transgênico. Ai, professor, mas eu nem vi a pergunta. E daí? Você é inteligente, já anota lá. O texto 1 é contra o uso de transgênico. Vamos ver o texto 2? Vamos lá, deixa eu só ajeitar aqui direitinho. Texto 2. Os alimentos geneticamente modificados, traduzindo, transgênicos, disponíveis no mercado internacional, não representam um risco à saúde. Professor, que alegria, professor, meu Deus, que felicidade. Olha aí, professor, chega, eu me arrepiei, né? Estou todo arrepiado. Os alimentos geneticamente modificados disponíveis no mercado internacional não representam um risco à saúde maior do que o apresentado por alimentos obtidos através de técnicas tradicionais de cruzamento agrícola. Essa é a posição de entidades como... Olha só, Tássio, tá pensando que isso aqui é a opinião de um Zé Mané? Tá pensando que isso aqui é a opinião de qualquer um? Essa opinião, quem defende essa ideia é somente, Tássio, a Organização Mundial da Saúde, OMS, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e para a Agricultura, FAO, o Comissariado Europeu para Pesquisa, Inovação e Ciência e várias das principais academias de ciência do mundo. A OMS diz que até hoje não foi encontrado nenhum caso de efeito sobre a saúde resultante do consumo de alimento geneticamente modificado entre a população dos países em que eles foram aprovados. Ora, o que a gente percebe, Tássio, é que esse texto 2, né, ele defende, a utilização de produtos geneticamente modificados, porque organizações como a OMS e outras entidades dizem que ainda não existem registros de que esses alimentos ocasionaram problemas à saúde de outrem. Então, meus amigos, fica muito tranquilo quando a gente lê um texto com amor, quando a gente lê um texto com garra, quando a gente lê um texto realmente querendo entender. Lá na prova do Enem, eu não posso ler apenas por ler. Eu tenho que tirar, Tássio, 700 pontos. Eu tenho que tirar 800 pontos. A gente tem que bombar. Esse pré-Enem tem que ser o melhor do Brasil. E eu confio em vocês. Tudo bem? Vamos lá. Tássio, a pergunta e as letras. Os textos tratam de uma temática bastante discutida na atualidade. No que se refere às posições defendidas, os dois textos. Eu vou deixar, Tássio, que eles façam análise, tá bom? Já expliquei direitinho, vou aguardar.
Parabéns, olha aí, ó. Quem respondeu letra C, tira o meu chapéu. Divergem sobre a segurança do consumo de alimentos geneticamente modificados. É evidente, pessoal. É evidente. Não precisa ser nenhum gênio para perceber que o texto 1 e o texto 2, eles divergem sobre a questão dos alimentos geneticamente modificados. O texto 2, ele diz assim, olha, a OMS, ela ainda não conseguiu registrar nenhum caso em que esses produtos geneticamente modificados tenham causado problemas para a saúde. Já o texto 1, ele diz que trazem problemas. Então, parabéns para quem acertou. A resposta é a letra C. Eu fico muito feliz. Tá bom, Tássio? Se não tiver mais nenhum problema nesse texto aqui, a gente pode ir para a próxima. Pode ir, pessoal. Acho que esse ficou bem claro. Então, vamos lá. Essa é boa, Tássio. Essa é boa. Essa questão, ainda que ela seja de gramática, ela tem implicação, Tássio, diretamente na redação. Pessoal, sabe qual é um dos... Professor, eu queria anotar aqui no meu caderno. Quais são os principais erros gramaticais dentro de uma redação? Anote aí, por favor. Colocação pronominal. Colocação pronominal. Raramente um aluno sabe utilizar corretamente os pronomes dentro de uma redação. Regência e concordância. Regência e concordância. Professor, o senhor pode repetir? Na sua concepção, os 3 principais defeitos da competência 1, para eu poder tirar os 200 pontos na competência 1, de uma redação, são quais? Colocação pronominal, regência e concordância. Professor, nós aqui do IFAC, nós somos alunos aqui do IFAC, do 2º e do 3º ano. Nós já estudamos qual desses assuntos? Somente a colocação pronominal. Eu imagino que vocês ainda não estudaram nem regência e nem concordância. Porquanto, esses assuntos são do 3º ano do ensino médio. Mas, vocês, alunos do IFAC, já estudaram colocação pronominal. Nas primeiras aulas, eu falei com vocês sobre isso, tá? Pessoal do YouTube, esse exercício, então, ele versa sobre colocação pronominal, e sobre um assunto, Tássio, que a gente está revisando desde a primeira aula, que são os conectivos, pronomes e conjunções. Vamos ler, então? Se me esqueceres, só uma coisa, esquece-me bem devagarzinho, cravada por Mário Quintana. Analise as afirmações sobre as palavras destacadas e analise o que for correto. Tá, se é interessante, eu vou marcar... Desculpa, eu vou voltar aqui. Perdoe. Eu vou marcar aqui, Tássio, rapidinho, aqui a caneta. Pessoal, quem está acompanhando minha aula, eu sempre estou falando nesse sim. Sempre, Tássio. Porque ele vai aparecer na sua redação. Querendo ou não, Tássio, em algum momento, ou você vai escrever o quê, ou você vai escrever o se. Vamos lá. Se me esqueceres, só uma coisa. Tássio, eu vou ser direto, prático e objetivo. Ou esse se é conjunção, ou esse se é pronome. Ou esse se é conjunção, ou esse se é pronome. Tássio, se ele for pronome, a frase está com problema. Se esse se for pronome, a frase está com problema. Porque eu não posso começar na linguagem formal uma frase com pronome oblíquo átono. Por exemplo, Tássio, vou dar um exemplo bem fácil. Me pediu uma informação semana passada. Tássio, se fosse a redação do Enem, eu não poderia escrever assim, ó. Me pediu uma informação semana passada. Na linguagem formal, o correto seria pediu-me uma informação semana passada. Traduzindo, quando eu tenho pronomes oblíquos átonos, eu não posso começar a frase. Se esqueceu do caderno, me pediu um favor. Agora, se for conjunção, pode. Porque aí, Tássio, não tem nada a ver com colocação pronominal. Colocação pronominal só tem a ver com pronome. Próclise, mesóclise e ênclise. Então, olha só. Ele diz assim, se me esqueceres, só uma coisa. Esquece-me bem devagarzinho. Cravada por Mário Quintana. Estão vendo que aqui o me também está destacado? O si no começo da frase e o me. Professor, e o me, pelo amor de Deus? O me, professor, o me. Ele pode ser o quê? Meu amigo, o me é pronome. Eu, me,
eu me esqueci. O me é pronome, não se discute. Então, Tássio, baseado no que eu falei, no conhecimento deles, eu queria ver se eles conseguem responder esse exercício, tá bom? Vou aguardar. Pessoal, quem está acompanhando minha aula, eu sempre monto as minhas aulas pensando na redação, de como vocês devem escrever na redação. Nenhum aluno nosso escreveu a resposta, não, Tássio? A Jame respondeu letra A, no YouTube o José respondeu letra B. Os nossos alunos, só um respondeu? Sim, só um respondeu letra A. Isso me preocupa, porque esse assunto é assunto do segundo ano do ensino médio. Então, meus alunos do IFAC, prestem atenção a essa aula. Vamos revisá-la com bastante atenção. Então, tá, eu vou resolver, porque eu estou vendo que muita gente tem dificuldade, tudo bem? Pessoal, olha só. Tá vendo esse si que tá bem aqui? Você anotou no seu caderno? Pode cair aqui o teto da minha casa. Pode cair o teto da minha casa. Esse si ou é conjunção ou ele é pronome. Anote aí no seu caderno. O professor Sérgio disse que pode cair o teto da casa dele. Ou se é pronome ou se é conjunção. Já é meio caminho andado. Agora, pessoal, aprendamos a ler. Ler é a coisa mais fantástica do mundo, Tássio. Quando eu sou um bom leitor, meu Deus do céu, tudo de gramática fica fácil. Agora, eu preciso ser um bom leitor. Olha só, Tássio. Se me esqueceres, só uma coisa. A pessoa está dizendo assim, caso você me esqueça, se você me esquecer, isso, Tássio, é óbvio que é uma condição. Se me esqueceres, só uma coisa. É como se eu dissesse assim, Tássio, se abrires a porta do carro, eu entro. Se abrires a porta do carro, eu entro. Tássio, é evidente que esse sim é uma conjunção, conhecida no submundo do crime como conjunção condicional. Então, meu amigo, minha amiga, que está me acompanhando pelo YouTube, que vai fazer concurso público, meus alunos do IFAC, anotem aí. O se é uma conjunção condicional. Professor do céu, o que é uma conjunção condicional? Você pode não acreditar, mas é aquela que indica uma condição. Então, esse se, Tássio, ele não é um pronome. Se ele não é um pronome, eu posso começar a frase. Eu só não poderia, Tássio, se ele fosse o quê? Pronome. Eu não posso começar a frase com pronome oblíquo átono. Não obstante, é importante que nós entendamos que esse se é uma conjunção condicional. Agora, Tássio, o que interessa não é nem tanto o se. O que interessa é o me. Atenção, meus amigos que vão fazer a redação do Enem. Atenção, meus amigos que vão fazer a redação do Enem. Eu vou ler, Tássio, e dizer como é que os alunos escrevem na redação do Enem. Se me esqueceres, só uma coisa, vírgula, me esquece bem devagarzinho. Tássio, os alunos do Enem, eles fazem assim, quando eles estão escrevendo, ó. O pronome oblíquo, isso aqui é um pronome oblíquo. Os alunos começam com o pronome oblíquo bem aqui, ó, estão acompanhando? Anotem no caderno, anotem no caderno. Isso aqui é uma vírgula, tá vendo, Tássio? Depois de vírgula, depois de sinal de pontuação, eu não posso começar com pronome oblíquo átono. Traduzindo, o pronome vai ter que aparecer depois do verbo. Quando tem vírgula, o pronome tem que aparecer depois do verbo. Professor Sérgio, com todo respeito, como chama isso, pelo amor de Deus? Isso se chama ênclise obrigatória. Isso se chama ênclise obrigatória. Traduzindo a linguagem de gente, eu não posso usar próclise. Eu não posso usar o pronome bem aqui, tá vendo lá na redação do Enem? Então, depois que você colocar uma vírgula lá na redação do Enem, você não pode usar próclise. Você não pode usar o pronome oblíquo átono. Você é obrigado a usar o pronome depois do verbo. O nome disso é ênclise obrigatória. Então, Tássio, revisando. Esse sim é uma conjunção condicional. Conjunção não tem nada a ver com colocação pronominal. Agora, o me, sim. O me é um pronome. Ele está bem colocado? Sim, ele está bem colocado. Ele está depois do verbo, porque tem uma vírgula bem aqui, tá vendo? Então, isso aqui é um caso de ênclise obrigatória. Vamos ver o que diz as letras, Tássio? O se destacado deveria aparecer em posição enclítica, ou seja, depois do verbo. Não, pessoal, porque o se não é pronome. Ele só deveria aparecer depois do verbo se ele fosse um pronome.
B, o me deveria aparecer em posição proclítica obrigatória. Ou seja, Tássio, a letra B está dizendo que o me deveria aparecer bem aqui, ó. Claro que não, eu acabei de explicar. Letra C, o emprego do me é possível em posição proclítica ou enclítica. Ele está dizendo, Tássio, que tanto faz eu colocar o me aqui atrás ou colocar aqui na frente. De jeito nenhum. Essa ênclise é obrigatória. Letra D, a posição do si no começo do trecho está correto. Meu amigo, minha amiga, está corretíssimo. O si é conjunção, não é pronome. Nossa resposta, nosso gabarito é a letra D de dado. Letra E, as duas palavras destacadas pertencem à mesma classe gramatical? É evidente que não, acabei de explicar. Conjunção, conjunção, pronome. Tudo bem, Tássio? Estou aberto a perguntas. A Ana Valéria no YouTube pediu para o senhor explicar o pronome em posição proclítica. Ana Valéria e amigos, acompanhe aqui meu raciocínio. Ana Valéria e amigos, o pronome em posição proclítica é começar a colocar o pronome antes do verbo, Ana Valéria. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Eu digo assim, ó, Mariana se cortou com uma faca. Mariana se cortou com uma faca. Ana Valéria, repare que esse se está antes do verbo. Esse se é um pronome, ele não é uma conjunção. Mariana se cortou. Então, veja, Ana Valéria e amigos, que o se está antes do verbo. Isso é normal na língua portuguesa? Isso é normal, Tássio. O normal é usar próclise. Entretanto, existem situações em que eu não posso usar próclise. Uma dessas situações, Ana Valéria, é lá na redação do Enem, que eu vou ter que usar o pronome depois do verbo. Isso é obrigatório. Eu não posso usar esse pronome, Ana Valéria, bem aqui, ó, próclise. Por exemplo, me esquece. Depois de vírgula, eu não posso usar o pronome. Nesse caso, meus amigos, a gente chama de ênclise obrigatória. Ah, professor, e se não tivesse a vírgula? Aí eu poderia. Então, quando eu digo assim, Mariana se cortou com uma faca. Não tem vírgula. Então, tá, você poderia dizer assim, ó, Mariana se cortou com a faca, Mariana cortou-se com a faca, tanto faz como tanto fez, porque não tem situação que obrigue. O que eu estou chamando a atenção é lá na redação do Enem. Depois de vírgula, não pode colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo. Tem que ser depois do verbo. Tudo bem, Tássio? Tranquilo, professor. Mais alguma pergunta? Mais algum questionamento? Por enquanto, não. Senão, a gente pode ir para a próxima, tudo bem? Pode prosseguir, professor. Tássio, esse assunto eu trabalhei muito pouco durante as minhas aulas. Eu considero esse assunto, atenção, pessoal do YouTube, atenção, meus alunos do IFAC. Esse assunto, na minha concepção, é um dos mais importantes da língua portuguesa. Por quê, professor Sérgio? Por meio deste assunto, você vai ficar craque em interpretação de texto. Pessoal que faz concurso público, os concursos modernos, eles estão trazendo muito esse assunto aqui. Semântica. Semântica quer dizer significado das palavras. Semântica quer dizer sentido das palavras. Então, tá, eu já deixo aqui a dica para que os nossos alunos do IFAC e os nossos amigos do YouTube façam uma boa revisão sobre esse assunto, tá bom? Semântica, professor, significa o quê? Sentido, significado das palavras. Por exemplo, Tássio, às vezes a prova diz assim, candidato, na linha 10 foi usada a palavra X. Com qual sentido? Qual é o significado dela dentro do texto? Explicando melhor, Tássio. Uma palavra, ela pode ter um significado num texto, e em outro texto ter outro significado. Traduzindo, a mesma palavra pode mudar de sentido ou de significado dependendo do texto. Tudo bem? Professor, uma outra curiosidade. O que é que eu anoto aqui no meu caderno? Semântica, Tássio, é estudar sinônimo, homônimo, parônimo, tá bom, meus amigos? Então, vocês vão fazer uma revisão desse assunto. Esse assunto, ele é fundamental para a interpretação de texto. Vamos lá, então? Considere... Sim? A Ana Cássia, que é nossa aluna do IFAC, ela está acompanhando pelo YouTube. E ela pediu para o senhor explicar novamente a questão anterior, que ela não ficou muito bem
muito claro para ela. Tássio, então eu vou terminar essa questão aqui, aí você me lembra para eu voltar? Pode ser? Tá ok. Pessoal, então olha só. Considere o trecho zica com C, é uma gíria brasileira que significa mau agouro, azar, maldição, momento de baixo astral, quando tudo dá errado. A origem da palavra não se sabe ao certo, mas há quem jure que seria uma contração da palavra ziquezira. Faz sentido. Não tem nada a ver com a zika, triste doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Tássio, encurtando a conversa, sendo bem direto. Ele pergunta assim, ó, tendo em vista a significação das palavras, é correto afirmar que as palavras negritadas são... Eu vou colocar aqui, Tássio, para a gente refletir logo, e aí eu quero que os alunos anotem no caderno. O que é que o exercício quer saber? Se aquelas duas palavras zica, se elas são homônimas, se elas são parônimas, se elas são sinônimas ou se elas são polissêmicas. E aí, Tássio, eu vou confessar aqui, vou dar um depoimento. Eu acho que uma das primeiras vezes que eu fiz concurso público, eu estava no ensino médio. Eu estava no ensino médio ainda. E aí foi um concurso para a prefeitura. E eu lembro muito bem que caiu uma questão sobre parônimo e homônimo. E eu errei essa questão. E, gente, eu saí da prova com uma raiva, mais uma raiva. E eu dizia assim para mim mesmo, meu Deus, como é que eu não aprendi esse negócio de homônimo e parônimo no ensino médio? Como é que eu estou no ensino médio, no final do ensino médio, e eu não consigo aprender a diferença entre homônimo e parônimo, Tássio? Aí eu coloquei a mão na cabeça, refleti e digo, olha, eu vou lançar um desafio para mim mesmo. Eu vou aprender parônimo e homônimo até para ajudar as outras pessoas, porque é um assunto, Tássio, que traz muita dificuldade. Então, pessoal, já sendo direto, olha como é fácil, olha como é fácil. Parabéns para você que está acompanhando nossa aula, parabéns para você que está com o caderno aberto, porque você vai ter uma informação agora que vale, não é uma barra de ouro, não, é uma mina de ouro, é uma mina de ouro. Repito, quando eu estava no ensino médio, nenhum professor conseguiu me explicar qual era a diferença de parônimo e homônimo. Olha só como é fácil. Anote assim no seu caderno. Parônimo, Tássio, tem a letra P de Paulo. Tem ou não tem, Tássio? Me ajuda aí, Tássio. Tem. Parônimo tem a letra P de Paulo, não tem? Tem. Parônimo quer dizer, Tássio, parecido. Parônimo quer dizer parecido. Tássio, você concorda comigo que aquilo que é parecido não é igual? Concorda ou não? Parecido, eu acho que pode ser parecido. Não, parecido não é igual. Exatamente. Aquilo que é parecido não é igual. Então, parônimo, Tássio, é parecido. Ah, professor, por que que nunca me disseram isso? As palavras, Tássio, elas só são parecidas, tanto na escrita quanto na pronúncia. Traduzindo, Tássio, nem a pronúncia é igual e nem a escrita é igual. Eu vou te dar um exemplo bem fácil para a gente poder entender isso aqui. Tássio, quando a gente vai ao supermercado fazer compras, você já reparou que tem aquelas divisões de supermercado? Tem produtos de limpeza, tem, sei lá, sabão, tem arroz, não é assim no supermercado? Não é dividido? É ou não é, Tássio? É dividido, não é? Isso. E lá está escrito assim, Tássio, seção de alimentos. Já reparou esse detalhe? Já. Seção de alimentos, seção de perfumaria, seção de produtos de limpeza. Concorda comigo ou não, Tássio? Concordo. Tá escrito assim, não tá? Tá. Tássio, esse seção, ele começa com a letra S e tem o cedilha. Seção. Começa com a letra S e tem o cedilha. Professor, o que significa esse seção de supermercado? Divisão. Divisão. Então, Tássio, aquela seção lá do supermercado significa divisão. Por exemplo, nessa seção, nessa divisão aqui do supermercado, tem produtos alimentícios. Então, aquele seção, Tássio, significa divisão. Mas você concorda comigo que existe também a palavra seção, cinema? Concorda ou não? Concordo. Então, vamos lá. Seção de cinema começa com a letra S e depois tem 2 S, não é isso? Isso. Seção de cinema, Tássio, significa reunião. Por exemplo, sessão da Assembleia Legislativa, sessão do IFAC. Então, sessão com 2 S, Tássio, significa reunião. Agora eu vou te lançar um desafio. A palavra sessão lá do supermercado e a palavra sessão de cinema tem alguma coisa igual, Tássio? Sim ou não?
A leitura, né? Isso, Tássio. O som. Perfeito. O som. Ainda, Tássio, que essas palavras têm uma grafia diferente, elas têm alguma coisa igual. Concorda comigo? Que é o som. Então, Tássio, quando as palavras têm alguma coisa igual, elas não são parônimas. Elas são homônimas, que nós vamos falar mais tarde. Então, eu tenho que verificar se a palavra tem alguma coisa igual. Se a letra for diferente, se o som for diferente, essa palavra é chamada de quê? Parônima. Vou dar um exemplo bem fácil, Tássio. Tráfego. Tráfego. Os carros indo e vindo, movimento de carro. A gente chama de quê, Tássio? Tráfego, de trafegabilidade. Concorda comigo, sim ou não? Concordo. Tráfego. E aquele pessoal que vende droga, Tássio, como é que a gente fala? Tráfico. Tráfico. Perfeito, Tássio. Tráfego e tráfico. Tráfego, o ir e vir de carro, o ir e vir de pessoas, e tráfico, de traficante, de droga. Tássio, seja honesto comigo. Quando eu digo tráfico e tráfego, você acha que essas palavras têm alguma coisa igual? Preste atenção. Tráfico e tráfego. Tem alguma coisa igual? Só o início. Só o início, mas o final é igual? Não. Tássio, concorda comigo que tráfico tem a letra C? Sim. E tráfego tem a letra G? Sim. O que isso quer dizer? Que a grafia é diferente, concorda? Sim. A grafia é diferente. E o som, Tássio? Tráfico é o mesmo som de tráfego? Não, né, Tássio? Não. Essas palavras, Tássio, elas não têm nada igual. Tudo bem, são parecidas, são muito, Tássio, muito parecidas. A isso nós chamamos de parônimo. Então, Tássio, parônimo é quando a palavra é parecida. Acredita, Tássio, lá no meu concurso, se o professor tivesse dito isso para mim, eu acho que eu teria tirado uma excelente posição. Só que eu saí do ensino médio, Tássio, e eu não sabia diferenciar parônimo de homônimo. Bastava o professor dizer assim, parônimo é parecido, não tem nada igual. Nem a letra é igual e nem o som é igual. Então, Tássio, qual é a diferença para homônimo? Em português, Tássio, homo significa igual. Alguma coisa é igual. Concorda comigo? Homo é igual. Lembra do seção que eu falei agora, Tássio? As letras são diferentes, não são? Mas o que é igual? O som. Concorda comigo? Ó? Seção, seção. O som não é igual? Então, se as palavras tiverem alguma coisa igual, elas são chamadas de quê? Homônimas. Tudo bem? Homônimas. E aí, amigos, eu quero que vocês anotem no caderno o seguinte. As palavras homônimas, traduzindo, que tem alguma coisa igual, elas podem ser chamadas de homônimas, homógrafas. Homógrafas. Professor, que diabo é homo? Homo é igual. Grafa, escrever, criatura. Grafa quer dizer escrever. Então, Tássio, quando eu digo assim, ó, homônimas homógrafas. O que é homógrafas? A escrita é igual. A escrita é igual. O que é homônimas homófonas? Fonos, Tássio. Fono é som. O que é igual? O som. Então, por exemplo, naquele exemplo que eu dei, Tássio, do seção com S e do seção com cedilha, lá é exemplo de homônimas do quê? Homófonas. Porque o que elas têm, Tássio, de igual? O som. Concorda comigo? Então, vamos lá, revisando. O que é uma palavra homônima? Quando tem alguma coisa igual. O que é uma palavra parônima? Quando só são parecidas, nada é igual. O que é sinônimo? Sinônimo, Tássio, é quando eu substituo uma palavra pela outra com o mesmo sentido. Por exemplo, Tássio, casa, moradia, lar, tudo isso é o quê? Sinônimo. E o que é polissemia? Tássio, é quando uma palavra ganha vários sentidos, vários significados. Poli quer dizer vários. Sêmicas quer dizer significados. Uma única palavra, Tássio, pode ter vários significados. Vou te dar um exemplo. Se eu digo assim, a palavra linha, já parou, Tássio, para pensar no uso da palavra linha? Dependendo do texto, linha, Tássio, pode ter diferentes significados. Linha de costura, linha do ônibus, andar na linha, quer dizer uma pessoa ter postura, tudo bem? Então, Tássio, para encurtar essa explicação, ele quer saber, eu vou até voltar aqui, o que essas palavras aqui são, Tássio? Acompanha meu raciocínio? Zica com C e zica com K. Agora ficou fácil, não foi, Tássio? As letras são diferentes, não são?
Aqui é C e aqui é que letra, Tássio? K. Agora fecha o olho e pronuncia essa palavra. Zika. Zika. Concorda comigo, Tássio, que o som é igual? Se tem alguma coisa igual, elas são o quê? Homo. Homo. Elas são homônimas. Por que eu chamo de homônimas homófonas? Porque as letras não são iguais. O que é igual é o som. Homônimas homófonas. Então, Tássio, nossa resposta é a letra C. Homônimas homófonas. Tássio, eu vou abrir para questionamentos. Fica à vontade aí, tá bom? Ok. Eu vou terminar de explicar essa questão bem direitinho, sem pressa, tá? Eu quero terminar de explicar e tirar quaisquer dúvidas que eles tenham. Pessoal, fica à vontade, esse assunto é muito importante. Meu amigo, minha amiga que vai fazer o concurso, preste atenção, hein? Isso aqui é fundamental para a sua aprovação. E quem vai fazer o Enem para interpretar texto, para saber o significado das palavras dentro do texto. Então, tá, se anote aí se eles entenderam o que é homônimo, o que é parônimo, qual é a dificuldade que eles têm, o que eles não entenderam. Fica à vontade, gente. Tássio, enquanto eles vão pensando, eu vou responder a colega, não é isso, Tássio? Isso. Qual foi a dúvida específica que ela teve? Por favor. Professor, ela só pediu para explicar de novo, ela não disse, assim, uma questão... Tá, então, como é o nome da... Você não lembra, né? É Ana Cássia. Ana Cássia? É assim, Ana Cássia, esse se é uma conjunção. Quando se é conjunção, não importa se ele começa a frase, se ele está no meio da frase, se ele está no final da frase, ele pode sim, Ana Cássia, aparecer aqui. Agora, se fosse assim, Ana Cássia, se despediu do pai, se despediu do pai, aí estaria errado, porque aí seria pronome, e eu não posso começar a frase, Ana Cássia, com pronome oblíquo átono, tudo bem? Aqui o pronome está correto, ele tem que aparecer depois do verbo, por causa da vírgula. Lá na sua redação do Enem, Ana Cássia, depois de vírgula, você não pode colocar pronome oblíquo átono, tá vendo? E aí, analisando todas as letras, a única correta é a letra D de dado. A posição do si no começo do trecho está correta. Por que está correta, Ana Cássia? Porque esse si é conjunção. A conjunção pode começar a frase. Tudo bem? Então, Tássio, estou esperando aí a resposta deles. Algum questionamento sobre essa explicação desses itens aqui, ó. Tem alguma dúvida? É importante que eles saibam o que é sinônimo, o que é parônimo, o que é homônimo, para a gente começar bem essa discussão, tá bom? Sobre essa alternativa, não tem dúvidas não, professor. Desculpa, não entendi, Tássio. Não tem dúvidas nessa alternativa. Não tem? Não. Que bacana. Ninguém escreveu nada no chat, no YouTube responderam letra C. E aí, Tássio, então, para finalizar a aula de hoje, eu vou trabalhar essa questão aqui. Eu acho que a Ana Cássia e os amigos que ainda não entenderam, eles vão entender um pouquinho melhor, Tássio, essa questão de colocação pronominal, tudo bem? Vamos lá, então, pessoal, para 18. No trecho, lembra muito o Esperanto que nos quiseram impor no século passado. Lembra muito o Esperanto que nos quiseram impor no século passado. Ana Cássia e amigos, olha só. O pronome, ele já está dizendo que é pronome. Significa dizer que eu tenho que ver a colocação pronominal. O pronome foi colocado antes do verbo. O pronome foi colocado antes do verbo. A próclise se justifica por aparecer antes do verbo. Então, vamos devagar, tá? Bem devagar. Lembra muito o Esperanto que nos quiseram. Ana Cássia, tá vendo esse nus aqui? Esse nus é um pronome oblíquo átono, correto? Isso aqui é o verbo. Por que esse pronome, Ana Cássia, está antes do verbo? Quando eu uso um pronome antes do verbo, isso é próclise. Isso é próclise. Colocar um pronome antes do verbo, Ana Carla, e amigos, é próclise. A pergunta é a seguinte, Tássio. Essa próclise, ela é obrigatória ou eu posso simplesmente, Tássio, lá na redação do Enem, fazer assim, ó. Lembra muito Esperanto que quiseram no impor. O que eu estou querendo dizer, Tássio? Será que eu posso pegar esse pronome nus aqui e colocar aqui, ó, depois do verbo? Será que eu posso fazer isso? É essa discussão, Ana e amigos. Esse nus que está bem aqui, em próclise,
Eu posso lá na redação do Enem colocar aqui, ó, depois do verbo, lembra muito Esperanto que quiseram tracinho NO, impor no século passado? Ou será que ele é obrigatório aqui? E se ele é obrigatório aqui, ou seja, se eu não puder tirá-lo dessa posição, por qual razão, Tássio, ele é obrigatório? Eu vou deixar eles responderem, Tássio, depois eu explico. Vamos ver o que eles sabem sobre esse assunto? Vamos lá, gente. Escreve aí no chat, pergunta. Pessoal do YouTube, vamos lá. Você vai fazer a redação do Enem, tem que saber isso aqui. Senão você vai perder ponto. Tássio, uma vez um aluno meu, ele tirou 960 pontos na redação e ele não tirou 1000 porque ele errou isso aqui. Justamente isso aqui, esse exercício 18, ele tirou 960 na redação. E ele errou esse assunto. Isso que eu estou explicando, ele errou na redação. Hoje ele faz medicina na UFAC. Alguém arrisca, Tássio, alguma letra? Ninguém arriscou ainda, professor. Pessoal, vamos lá, pessoal. Pensa na redação de vocês. Vamos trabalhar para tirar no mínimo 900. Menos de 900 eu não admito. Menos de 900 eu não admito. Ano passado, Tássio, só lembrando, nós tivemos mais de 12 alunos nossos que tiraram acima de 900. Graças a Deus. Nossos alunos do 4º ano. Nenhuma resposta, Tássio? Nem do pessoal do YouTube? Não, professor, nem no YouTube. Bom, o pessoal está com dificuldade, Tássio, então eu vou explicar. Pessoal, anote no seu caderno. Anote no seu caderno. Vou ler. Lembra muito o Esperanto que, Tássio, o Esperanto o qual... Esse que é um pronome relativo. Esse que é um pronome relativo. Ele já está dizendo que é pronome, ó, mas eu estou explicando que ele é um pronome relativo. Tássio, meus amigos, tanto do IFAC quanto do YouTube, essa informação vale uma barra de ouro. Toda vez, Tássio, que tiver o quê? Toda vez que tiver o quê? Sendo ele pronome relativo ou conjunção integrante, isso não interessa. O pronome, não estou dizendo, Tássio, que tem que ser o pronome nus, pode ser o me, pode ser o si. O pronome tem que aparecer antes do verbo. Traduzindo, próclise obrigatória. Tá vendo o verbo, Tássio? Esse pronome que está aqui, ele não pode sair dessa posição. Como assim, professor? Ele tem que aparecer em próclise. A gente chama isso de próclise obrigatória. Por quê? Porque esse que, Tássio, que está bem aqui, é a palavra atrativa. Professor do céu, que diacho é a palavra atrativa? É palavra que atrai o pronome oblíquo. Se atrai o pronome oblíquo, tem que ficar perto desse que. Estamos explicando numa linguagem de gente. Na língua portuguesa, toda vez que eu tiver o quê? Pronome relativo ou conjunção integrante, e eu quiser usar um pronome oblíquo, esse pronome oblíquo tem que ficar antes do verbo. Tá, se eu vou dar um exemplo mais fácil. Maria disse que se lembrava. Maria disse que se lembrava da festa. Maria disse que se lembrava. Tá, você não pode escrever assim, ó. Maria disse que lembrava-se. Meu amigo, minha amiga, tem gente que escreve desse jeito e acha que tá bombando. Olha aí, professor, como eu sou culto. Maria disse que lembrava-se. Meu Deus, professor, eu tô bombando. Tá bombando mesmo. Vai tirar nem 500. Não é Maria disse que lembrava-se. Maria disse que se lembrava. Então, revisando. O que, sendo conjunção integrante ou pronome relativo, ele atrai o pronome. O nome disso é próclise obrigatória. Portanto, Tássio, nossa resposta é a letra E. A próclise se justifica por aparecer antes do verbo um pronome relativo. Então, por que eu tenho um próclise aqui? Porque antes do pronome oblíquo tem um pronome relativo. Tássio, vamos ver se eles entenderam agora, depois da explicação. Como é, professor? Se tiver o quê? Essa palavrinha que, sendo pronome relativo ou conjunção integrante, eu sempre vou usar o quê? A próclise. Anote no seu caderno. Eu sempre vou usar a próclise, conhecida no submundo do crime como próclise obrigatória. Professor, por que é obrigatória? Porque tem o quê? Tá vendo esse quezinho aqui, ó? Se ele aparecer, a próclise é obrigatória.
Acho que não tem, né, Tássio? Nenhum questionamento? Não, professor, tem questionamento. Pessoal, olha só. Vocês podem me seguir lá no Insta, professor Sérgio Torres. Eu sempre posto vídeos dando dica. Agora é assim, meus amigos. Língua portuguesa é uma matéria, Tássio, que exige extrema concentração. Você não aprende português de uma hora para outra. Agora, o fundamental para que nós aprendamos língua portuguesa é que nós leiamos bastantes textos pertinentes. E aqui eu estou dando dicas da literatura. E na sexta-feira, nós vamos voltar a trabalhar, Tássio, questões de literatura. Então, não perca o nosso próximo encontro. Será na sexta-feira, no primeiro horário. Quero agradecer a você, Tássio. Quero agradecer a todos. Muito obrigado. Uma excelente tarde. E a gente volta a conversar na sexta-feira. Tá bom, Tássio?